Fala, Fabinho. Boa noite, Bira. Tudo bem? Boa noite, joia. E aí? E aí, meu amigo, tudo bem? Vou começar te agradecendo aí por aceitar o convite de falar um pouco, brindar um pouco a gente com a tua experiência, teu conhecimento sobre a OO. Vou te pedir para se apresentar para o público, a gente já está com 10 pessoas aqui. E aí, enfim, o palco é seu. Fica à vontade. Bacana. Valeu, valeu, valeu. Primeiro, pô, nem precisa agradecer, né, cara? Sabe que a gente faz isso aqui com o maior prazer, porque uma das coisas que eu mais gosto é compartilhar com um pouquinho do conhecimento que adquiri ao longo desses anos, que você já conhece muito bem. Bom, pessoal, eu não sei, não consigo ver quantas pessoas tem aqui, nem quem são as pessoas, tá? Aí, Fabinho, assim, eu não sei se de repente, provavelmente o pessoal vai estar interagindo aí durante a live, e aí, não sei, vamos combinar o jogo de como é que vai ser a questão da interação. Tá bom. Mas boa noite a todos, né? É, só para me apresentar, eu não sou um cara que gosta de ficar falando muito sobre mim, bem resumidamente. Primeiro, todo mundo me chama de Bira, meu nome é o Birajara Júnior, mas todos me chamam de Bira, eu sou conhecido como Bira, para os mais íntimos aí, para os familiares, como Birinha, né, que eu tenho Bira pai. E, bom, hoje eu sou arquiteto corporativo de TI, né, atuo na Vale, né, sou um profissional da Vale, que é a mineradora. Eu sou arquiteto global de aplicação lá e sou líder técnico do hoje chamado DNA, mas é o laboratório digital da Vale, que hoje a gente tem uma estrutura um pouco maior. É, bom, tenho mais de 18 anos de experiência aí na área de TI, começando pela parte de infraestrutura, depois migrando para desenvolvimento, né, e fiz toda a carreira de desenvolvimento, desde ser estagiário lá, aprendendo VBA, até, graças a Deus, chegar aqui onde a gente está, né. Além disso, sou professor, sou palestrante, né, é, e é isso, acho que a apresentação está de boa. Tá muito de boa. Eu queria falar um Beleza. pouquinho sobre o que você está atuando hoje, o que você está fazendo ali no detalhe, se tem algum projeto que vale a pena citar, enfim. Eu acho que tem, né, assim, hoje são muitos desafios, é, não sei quem está na audiência aí, mas muito provavelmente todos que estão aí no passado. Vou falar do projeto talvez o mais relevante, que tem uma atuação muito forte minha, porque ele realmente é uma coisa muito inovadora, apesar do conceito ser bastante simples, né? Eu fiquei impressionado de não ter encontrado no mercado um produto pronto que pudesse fazer o que eu esperava que fosse realizado, né? O que eu esperava atender o propósito do que ele necessitava. É, eu, obviamente, como arquiteto global lá, eu atuo em N frentes dentro da companhia, né? Já passei por diversas iniciativas estratégicas, no passado lá desde quando a gente começou a pensar em cloud, como é que a gente ia trabalhar cloud dentro da Vale, né? Eu participei da iniciativa estratégica que definiu a estratégia de como é que a gente ia começar a adoção de cloud para a companhia, quais clouds nós iríamos, como isso seria feito, passando aí por, na época em que o Gartner ele estava definindo a questão de TI bimodal, que era quando as empresas começaram a ter uma demanda muito forte por uma entrega mais rápida de produtos digitais, e as TIs, por mais que tentassem ser rápidas, elas não conseguiam atender a contento da demanda do negócio, justamente porque era uma estrutura muito engessada, e aí remete aquelas coisas de IT, de COBIT, de processos extremamente rígidos e por aí vai. E também participei nessa iniciativa estratégica, contribuindo muito pela questão de já ter muita experiência com produtos ágeis, né, com metodologia ágil e por aí vai. Muito recentemente, né, bom, nessa jornada, a gente começou duas equipes que tinham propósitos bem distintos dentro da companhia. A gente está falando de uma empresa que ela tinha uma cultura muito tradicional, tinha uma cultura muito rígida. Então, nós lá começamos a tratar
essa questão mais ágil, ter uma TI mais moderna, de uma maneira um pouco diferente. Começamos em 2014 para 2015, mais ou menos, construímos uma área chamada Digital Solutions, que a ideia era trazer agilidade na entrega de produtos digitais, mas que não tivessem nenhum tipo de impacto direto na operação, né? Seriam produtos que atendessem áreas que eram estratégicas, porém não tivessem impacto. E aí muito de construção de aplicativo que pudesse fazer uma otimização, por exemplo, de uma troca de turno, que foi um aplicativo que a gente fez, né? Criar produtos digitais aí dos mais diversos, como portais simples que facilitassem a comunicação e troca de informação entre diversos turnos, só alguns exemplos. Daí essa área evoluiu bastante, né? Cresceu, e a gente sentiu a necessidade de ter recentemente um laboratório digital. Então, em 2017, por aí, nós criamos o Vale Digital Lab, né? Basicamente começou com um grande amigo meu, Felipe Baeta, na época, mais a mim. Nós dois juntos começamos o Lab, basicamente nós dois, e aí esse negócio hoje se tornou uma área bem grande, cujo nosso objetivo dentro da área é basicamente fazer experimentação de novas tecnologias, ajudar as áreas de negócio a entenderem melhor os problemas, as dores de negócio, né, e traduzir isso em soluções inovadoras, que a gente não faz simplesmente o desenvolvimento de uma aplicação simples. Se for um CRUD, basicamente, né, que é uma coisa muito tradicional, isso entra por um pipeline aí de desenvolvimento tradicional, não passa por nós, mas nossa pegada lá realmente é é, muita tecnologia para impulsionar a inovação. Inovação, por mais que todo mundo fale, não é uma área que desenvolve, não é uma área que inova. Inovação é uma disciplina, tá? E essa disciplina ela tem que permear todas as áreas. Nós, enquanto tecnologia, temos que prover tecnologia para que torne, né, ou que facilite a inovação que as áreas realmente vão estar fazendo. Então, com isso em mente, dentro do laboratório nós temos iniciativas das mais diversas, desde sempre estar buscando tecnologias, por exemplo, para melhorar o desenvolvimento dos produtos digitais que a gente está fazendo, tecnologias que possam facilitar as áreas operacionais a otimizar os seus processos, tudo. Gamificação, nós temos lá uma pegada muito forte que a gente está trazendo para as áreas, o conceito de gamificação, que é fazer com que gere mais engajamento do profissional com as atividades que ele está exercendo. Nós temos uma pegada muito forte de produto, e além dessa pegada forte de produto, nós fazemos muito com que... Bom, ficou agora amplo, né? Dá para ver o espaço todo aqui, né? Bacana, bacana. Mas, assim, nós temos uma pegada muito de trazer tecnologia para facilitar as áreas de negócio em si, né, a desenvolverem o seu lado inovador. Nós temos uma filosofia muito centrada no usuário. Nós não somos uma área que está ali focada em uma área específica, ou num negócio específico, mas quando a gente identifica uma dor, a gente vai para a dor do usuário. E baseado nessa dor que esse usuário sente, nós desenvolvemos os produtos que tendem, né, ou que vão, de certa forma, solucionar aquela dor. E, bom, só para fechar, falar rapidamente, essa é a área que a gente tem, que a gente atua. Muito recentemente, eu tenho um produto que é um produto extremamente importante, que é focado 100% em segurança de pessoas. Depois do nosso incidente no ano passado de Brumadinho, nós tivemos aí uma iniciativa que foi a construção de uma plataforma de localização global de todos os nossos colaboradores. E eu tive o privilégio de ser o Product Owner e o arquiteto dessa solução. É uma solução que roda globalmente e dela eu recebo, em cima do conceito de plataforma de fato, né? E nela eu recebo eventos de localização de todos os mais diversos dispositivos capazes de enviar dados de posicionamento na minha plataforma. Tem uma inteligência para poder fazer esse relacionamento de eventos, dispositivos às pessoas que estão os portando.
tem a capacidade de fazer o cruzamento desses dados e entregar responder, na verdade, uma pergunta muito simples. Nesse momento, quem está dentro da minha área operacional? E a gente consegue ter essa informação. E assim, por mais que pareça uma coisa simples, e teoricamente nós fizemos, antes de início da construção, nós fomos ao mercado, fomos nos grandes players, né, nossos parceiros, fomos em várias startups que prometiam entregar isso, e para minha infelicidade, ninguém entregava o que realmente era necessário, ninguém entregava o básico. E nós fizemos, com muito esforço nós fizemos, e é o produto principal. Depois da questão, né, isso foi obviamente uma resposta ao incidente que nós tivemos, hoje a gente tem ela como sendo a plataforma principal para questões de segurança, né, e esse ano, né, eu achei que eu ia ter uma vida mais tranquila, veio Covid, e graças à plataforma de localização que nós temos hoje, em 28 dias foi possível construir mais de 35 produtos sobre essa plataforma que garantissem a manutenção, ou seja, que as nossas áreas operacionais continuassem operacionais. E nós fizemos internamente, desenvolvemos diversas soluções, dando um exemplo aqui, até proximidade. Se em uma determinada área operacional, em uma determinada oficina, por exemplo, eu tiver 2 profissionais a uma distância menor do que 1,5 metro, eu consigo saber na plataforma e dizer assim, opa, esses 2 carinhos aqui estão muito próximos, tem que se afastar. E manda alerta para o dispositivo, várias coisas. Obviamente, é o produto que a gente tem mais importante hoje. Para a segurança de pessoas, né? Sim, não segurança de pessoas, tá, pessoal? Para ninguém achar que o produto mais importante da Vale é uma plataforma de lucro. Não, obviamente, nós somos uma mineradora, nós não somos uma empresa de software, né? Claro. Vocês têm várias unidades de trabalho e essa importância, essa prioridade é dada para cada situação. Isso é bem comum no mercado. Na verdade, a nossa regra de ouro número 1 é a vida em primeiro lugar. Então, segurança de pessoas é incondicional. Nós só operamos se houver segurança de pessoa. Se houver qualquer possibilidade de risco, não se opera. Entendi. Beleza. Outro nível. Legal, uma boa contextualização. Acho que a gente pode começar. Eu vou tirar o meu streaming daqui, vou deixar você pilotar, vou estar acompanhando. Pessoal, quem tiver dúvida pode jogar nos comments que a gente vai atribuindo depois e conversa com vocês. Tá Beleza, bom? Eu queria combinar um jogo aqui, Fabinho, tá? Assim, eu não sei como é que vai funcionar aqui na plataforma, tá? Eu não sei se o pessoal, eles vão ficar falando mais aqui pelo private chat, eu não sei se existe uma opção de levantar a mão para falar alguma coisa, não sei como é que eu... É pelo private chat mesmo. Pelo private chat. Quem está perguntando, eu consigo adicionar aqui no streaming para falar com você. Perfeito. Porque o que acontece? Eu detesto ficar falando, e tipo assim, não tem interação, né? Não tem interação. Eu vou estar aqui também. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui é um grande bate-papo. Isso aqui não é uma palestra, isso não é nada disso. Isso aqui é um grande bate-papo. Nós estamos aqui reunidos para a gente falar sobre, né, desenvolvimento de software, sobre arquitetura, sobre um monte de coisa. Tem um tema que a gente vai debater sobre, que eu acho extremamente importante, né? Mas, assim, se eu tiver que só ficar falando aqui, não tiver interação de ninguém, fica complicado. Então, conforme eu estiver falando, podem a qualquer momento, manda um chatzinho ali, eu acho que o chat aparece para mim, eu vi que a Tainá mandou, que o Davi mandou boa noite a todos, né? Então, se vocês estiverem, em qualquer momento, manda automaticamente ali uma mensagenzinha para eu poder identificar e o Fabinho vai colocando aí, mediando, colocando para a gente poder falar junto, tá? Eu costumo sempre dizer que a audiência que está vendo eu falar aqui consegue extrair cada vez mais informação de mim conforme ela interage comigo. Falo isso sempre para os meus alunos. Vão poder tirar de mim o melhor, desde que falem comigo. Se só ficar falando, eu vou falar tudo que eu penso e acabou, né? E é isso, tá?
Vamos começar? Deixa eu Compartilha a ver. tela aí comigo para eu poder colocar Eu aqui vou no ver aqui cantinho. agora como é que eu vou colocar. Eu vou ver se eu boto o... Deixa eu botar aqui, ó. Share screen. Share. Vê aí se tá indo, Fabinho. Eu vou botar aqui em modo apresentação Agora veio. para ver se ele vai jogar para cá. Foi, Beleza, jogou. Só que aí quando eu faço isso, eu não consigo ver mais a tela. Deixa eu fazer uma coisa melhor, peraí. Deixa eu fazer uma coisa melhor. Deixa eu vir para cá. Peraí. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou. Pessoal, talvez aí. Vou fazer isso aqui. Vou ficar olhando para o lado para ver alguma interação de vocês, tá? Isso Eu vou te aqui vai avisando sair. também. Perfeito. Eu vou Deixa sair eu aqui botar para te aqui deixar agora com em o modo. palco. Tá bom. E já falamos. Perfeito. Bom, beleza, pessoal. Bom, galera, de novo, falem, interajam comigo, manda aqui mensagem, tá? De novo, quanto mais vocês interagirem comigo, melhor vai ser esse nosso bate-papo aqui, tá? Bom, gente, por que eu, obviamente, aceitei esse convite do Fabinho aí com muita honra mesmo, porque falar sobre esse assunto, que parece a coisa mais básica do mundo, é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? Por quê, pessoal? Hoje, se a gente for parar para pensar, quando a gente começa a falar sobre arquitetura moderna de aplicações, né? Arquitetura de soluções modernas, a gente sempre vem à cabeça a gente pensar em alguma coisa baseada em microserviços, cloud native, event driven, baseados lá nos contextos de domínio que vem do domain driven design, ou seja, vem esse monte de coisa à nossa cabeça de cara. Né? A gente começa a pensar assim, puxa, vou desenvolver uma solução para cloud, vai ser assim, vai ser assado. E isso tudo é muito bacana, né? Assim, se você hoje vai construir uma solução, tá? E você vira para mim que você vai criar vai criar uma solução monolítica, que você vai se preocupar em rodar isso on-premise, ou seja, você vai ter toda a infraestrutura para rodar a sua aplicação, rodar a sua solução gerida por você. A não ser que você tenha um muito bom motivo para isso, eu digo que você é meio doido, né? É o tipo da coisa que hoje em dia não faz mais sentido, né? É como você pegasse, na época que a orientação ao objeto ela foi lançada, né? E você continuasse desenvolvendo soluções de forma procedural. Tipo, por que você vai fazer isso se tem algo melhor a ser feito, que pode te dar maior benefício no uso, né? E orientação a objeto é uma coisa que data, se a gente for parar para pensar aí, de 1960 e alguma coisinha. Foi no final da década de 70 que ela foi lançada. A gente está falando aí de, sei lá, uns 50 e mais anos que esse paradigma ele já está aí no mercado. Mas ele só foi altamente difundido coisa aí dos anos 90, por aí, né? Uns 30 anos depois. Né? O que faz sentido, né? Uma tecnologia, quando ela é lançada, normalmente ela tem um tempo de maturação para isso, tá? Então, considerando que nos anos 90, final da década de 90, início dos anos 2000, estamos falando aí coisa de 20 anos mais ou menos, pô, é muito natural nós já termos orientação objeto na veia. E tenho quase certeza que a maioria dos profissionais que estão aqui falando com a gente, assistindo a gente, tenho absoluta certeza que vocês sabem orientação objeto, né? Que vocês já ouviram falar e que vocês tentam fazer, né? Por que esse tema é tão importante, pessoal? Porque ao longo da minha jornada, tanto como, né, profissional de linha, eu sou dev, eu gosto de código,
Apesar de ter uma posição estratégica hoje, eu gosto de codar, eu tenho meu Visual Studio aqui aberto, eu sento aqui e eu faço meu códigozinho, porque eu gosto, né? Ao longo da minha jornada, eu comecei a identificar que a maioria dos profissionais que eu conheci, ótimos profissionais, né, alguns nem tanto, mas ótimos profissionais, acham que fazem orientação a objeto, mas na verdade não fazem. A grande maioria, e aí eu falo com propriedade, a grande maioria usa uma plataforma orientada a objeto, mas desenvolvem de maneira procedural. Por que isso? Né? Porque como assim, Bira? Pô, as pessoas elas focam, né, usam a plataforma orientada a objeto, como Java, como .NET, e desenvolvem de maneira procedural. Porque elas não têm um mindset correto. Essa é a grande questão. As pessoas acabam não tendo o mindset, tá? E essa, essa brincadeira que a gente vai fazer aqui hoje é para poder trazer a vocês à tona essa reflexão. Vocês olharem, reverem alguns conceitos de orientação a objeto, tá? E pensarem, será que eu tenho realmente uma mindset de orientação a objeto? Ou eu uso a plataforma, eu uso alguns recursos, mas o meu mindset ainda é desenvolver de maneira procedural, tá? Esse é o grande objetivo do nosso bate-papo hoje. É isso que eu quero tentar trazer para vocês aí um pouquinho de reflexão, né? E que isso de repente traga algum benefício, que vocês comecem a observar as diferenças e aplicar isso no dia a dia. Não é fácil, não é uma jornada nada fácil isso. Criar um mindset não é nada fácil, mas é necessário. Se amanhã você realmente quer ser um profissional que sabe definir um microserviço, sabe como construí-lo, né? Você realmente tem que conhecer orientação a objeto. E a fundo. Se você for um cara que gosta de literatura, talvez um dos melhores livros que eu já tive oportunidade de ler sobre microserviços, que é Building Microservices, do Sam Newman, que é um rapaz que trabalhava com o Martin Fowler na ThoughtWorks, né? E é um wise em microserviços. Você vai ver que todos os conceitos que ele apresenta no livro são baseados, basicamente, em orientação a objeto e Domain Driven Design. E se você for ler o livro do Eric Evans, que é Domain Driven Design, você vai ver que todos os conceitos que o Evans apresenta, todos são baseados em orientação a objeto. Tá? Então, não tem como fugir. Se você quer fazer bem microserviço, conheça orientação a objeto. Tá? Por enquanto, ninguém interagiu. Tá? Bom, essa é a provocação da nossa história aqui, tá, pessoal? Beleza. Vai ser a nossa agenda, rapidamente, né? Vamos falar o que é orientação a objeto, vamos rever os principais conceitos e vamos ver se vocês realmente trabalham de maneira procedural ou orientada a objeto, tá? Pequena introdução, né? Para que vocês possam começar a desenvolver um mindset. Antes, se vocês puderem, quem puder, quem quiser participar, eu acho que vai ser bem bacana. Tem um desafio durante esse webinar, tá? Então eu gostaria que quem puder, pega aí um papel, caneta, tá? Porque daqui a pouco vai ter um desafio para vocês fazerem. E no final aqui do nosso webinar, a gente vai ver um resultado, tá? E talvez, né, esse resultado vai estar ali mostrando o quão bom na orientação a objeto você está ou o quanto você precisa melhorar. Você vai conseguir perceber se você está pensando mais de maneira procedural ou se você está pensando mais de maneira orientada a objeto, tá? Então vamos para o princípio, né? O que é orientação a objeto? Primeira coisa, orientação a objeto é um paradigma. Quem sabe me responder o que é um paradigma? Se puder colocar aí no chat, coloque aí. Alguns segundinhos aí. Quem puder. Ninguém? Poxa.
pergunta foi: quem puder me definir o que é um paradigma? Valeu, Matheus. Paradigma é uma maneira de se fazer alguma coisa, pessoal. É quase que um exemplo. É uma forma de você fazer alguma coisa. Por incrível que pareça, numa entrevista que eu fiz, vou contar vários casos reais, tá? Aqui. Obviamente, não vou citar nomes, mas eu vou citar vários momentos durante aqui o que a gente estiver falando. Vou te citar vários casos reais que já aconteceram comigo, sejam nas minhas palestras, sejam nas minhas entrevistas, sejam lecionando, sejam durante o trabalho mesmo, tá? Paradigma, além de uma forma de programar, né? Paradigma é um exemplo, tá? É uma maneira de você fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala o paradigma, né, de orientação a objeto, orientação a objeto é um paradigma de desenvolvimento. Ou seja, como é que eu construo sistemas, né? Usando conceitos de objeto, tá? E esses objetos, eles representam características e tá muito grande aí. Tá totalmente diferente das outras palavras. Comportamentos de objetos do mundo real. Por que comportamento está destacado? Está mostrando aí o quão importante é isso. Porque, pessoal, o que eu mais vejo é a pessoa desenvolver orientado a objeto e focar em características e pouco em comportamento, tá? Orientação a objeto está totalmente relacionado a comportamentos, tá? Quando você faz uma análise, quando você faz uma abstração, você quer identificar as características de um determinado objeto, principalmente seus comportamentos, tá? E traduzir isso em um modelo computacional. É isso que precisa ser feito, tá? É isso, é tudo o que se trata orientação a objeto. É você identificar essas características e comportamentos. E comportamentos é importante, pessoal. A galera esquece os comportamentos e focam muito nas características, tá? Bom, se eu tô pegando, né, se eu tô pegando um determinado objeto do mundo real e vou ter um processo, né, de abstração em cima dele e vou fazer a identificação desse objeto, extraindo dele características e comportamentos, obviamente eu tenho que representar isso, tá? Como é que eu represento esse tipo de coisa? Eu não sei por que ele só pulou agora, né? Eu represento essa análise que eu faço, essa abstração que eu faço, né, de objetos, através de modelos de classes e seus relacionamentos. Aí aqui, algumas pessoas podem começar assim a falar: caraca, Bira, você está falando de modelo de classe? Isso me remete ao ML que eu aprendi na faculdade, assim, putz, é isso mesmo, tá? Eu estou remetendo a esse tempo, tá? Aquele negócio que você não gostava de fazer, aquele diagraminha de classe que você achava um saco de fazer, é extremamente importante. Só que não é com o foco que ensinaram para você na faculdade. Na faculdade ensinaram a vocês que um diagrama ou ML, quando você fazia, é porque esse diagrama era o analista que fazia quando ele identificava lá o sistema, o problema a ser resolvido, e ele era a ferramenta de comunicação para ser passada para o time de desenvolvimento, para a partir daquele artefato, o time desenvolver, né? Isso aí era o tradicional, tá? A importância de um diagrama da UML, de um modelo de classes, de um diagrama de classes, não é essa. É justamente agregar te dar total visibilidade da complexidade do problema que você está resolvendo. Por isso que ele é importante, tá? Porque se você simplesmente pega um dispositivo, aqui assim, né? Acho que estou vendo aqui, né? Você pega um dispositivo desse aqui
e você vai começar a abstrair ele, você simplesmente começa a olhar para ele, bacana, tá? Mas e aí? Como é que eu traduzo isso aqui num modelo computacional, em software? Se eu não tiver um padrão, se eu não tiver um modelo, fica difícil uma representação, tá? Pessoal, manda aí qualquer coisa no chat que eu tô vendo aqui, tá? Quem quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, manda aí, tá? E aí a gente tem um exemplinho, aquele modelinho de classe que vocês aprenderam lá na faculdade, onde você tem ali representado ali o nome da classe, tem ali os atributos, tem ali o nível de visibilidade que aqueles atributos possuem, tem lá os métodos, né, que estão lá mostrando ali qual o tipo de retorno, qual é o tipo de visibilidade. Você tem lá classes que são dependentes, tem os relacionamentos entre as classes, né? Então, tem as anotações. Ou seja, um diagrama de classe, ele tem por objetivo a clareza, né, do que você está abstraindo de um determinado objeto, tá? É importante, pessoal, não abram mão disso, não. É super importante quando você está fazendo o screening de um modelo de domínio lá em DDD, você entender muito bem qual o nível de relacionamento, qual o tipo de relacionamento que você vai determinar entre, por exemplo, duas classes, tá? Por exemplo, entre a raiz de agregação e um agregado, que são conceitos que você vai ler lá no Domain Driven Design. Para quem já leu, sabe do que eu estou falando. Como é que você representa isso? Né? Uma coisa é o modelo de domínio, outra coisa são as classes que representam as entidades definidas no domínio. Como é que você representa isso? Ah, Bira, eu tenho que fazer documentação extremamente extensa hoje, a gente trabalha com agilidade, não sei o quê. Não, não tem. Mas quando você está discutindo no teu quadrinho branco os conceitos de domínio e como isso se transfere num modelo de classes, que no final das contas você cria classes, você tem que saber como fazer, tá? E você tem que representar bem, porque comunicação é fundamental para qualquer solução que você venha criar. Resumindo, pessoal, o que é orientação a objeto? É uma simplificação da realidade. Na orientação a objeto, nós sempre estamos observando coisas do mundo real. E a partir dela, traduzindo em... Ó, meu spinning aqui, ó. Traduzindo em um modelo computacional, tá? Não é para migrar para o YouTube, não, José. Não é para migrar para o YouTube, não. Certo, Fabinho? Tá mudo, tá mudo. O André fez uma participação especial aqui, eu tô acompanhando. É que parece que a gente atingiu o limite aqui do estúdio e eu criei lá um link no canal para o pessoal poder acompanhar. Já tem Caramba, 10 sério? pessoas online lá. Quem quiser migrar para lá também não tem problema, mas pode ficar aqui também. É porque lá não vai ter interação, né? Tem. Os comentários saem aqui também. Mas no private chat ou aqui no comments? Ah, que sai no comments. Tá. Exatamente. Eu vou monitorar o private chat e monitoro comments aí. Quando tiver alguma interação aí, você Monitorando fala. aqui junto contigo para poder te passar, fica tranquilo. Show. Segue. Eu acho que pode fazer, José, pode fazer em ambos, tá? Tanto aqui, como você já está fazendo, ou lá. Beleza? Segue aí. Bom, é uma simplificação da realidade, como eu estava falando, né? É a abstração de objetos do mundo real em modelo computacional. E repare que nessa frase tem destacado a abstração. Por quê? Porque a abstração é o primeiro conceito de orientação a objeto que a gente aprende. A gente aprende que para criar um modelo orientado a objeto, a gente tem que fazer a abstração. A gente tem que começar a abstrair. Beleza? A gente vai falar já já sobre isso. Agora, o negócio que está travando. Pessoal, está travando aqui meu. Acho que agora é o meu PC que travou. Foi aí mesmo? Ou foi alguma coisa aqui? Voltou. Voltou? Então, Voltou. Agora, pessoal, tem aí um desafio, tá? Agora é o momento de vocês usarem o papel e a caneta que eu pedi, tá?
Quem puder fazer, quem quiser participar, faz. No final, é um negócio simples, muito simples, mas que é só para você testar o seu mindset. No final daqui do nosso webinar, tá? Nós vamos, no final aqui do nosso webinar, vocês vão ver um resultado, tá? Desse desafio, e aí vocês vão, sei lá, de certa maneira, perceber, né, o quão próximo do mindset orientado a objeto vocês estão, tá? E o desafio é simples, tá? Considerando, né, um modelo simples de sistema bancário, muito simples, tá? Contemplando ali os dados do cliente, os dados de uma agência, os dados da conta que o cliente possui. Essa pode ser poupança, corrente ou especial, tá? Além de ser capaz de realizar as principais operações bancárias, como ver o extrato, fazer um depósito, realizar um saque, realizar uma transferência. Constrói um modelinho aí. Pega o papelzinho e a caneta, tá? Sei que vocês, não, de repente, não vão conseguir fazer ali o MLzinho bonitinho, mas pega o papelzinho e a caneta aí e constrói aí como vocês fariam esse sistema bancário simples. Você basicamente vai ter o cliente, você vai ter ali, né, a conta corrente ou as contas correntes, né? E você tem as operações bancárias básicas, extrato, depósito, saque, transferência. Constrói aí, tá? Obviamente, no final, tem que fazer sentido. Você tem que chegar e conseguir, olha, beleza, agora eu faço um extrato, agora eu faço um depósito, agora eu faço um saque, agora eu faço uma transferência. Isso considerando todas as contas que você tem ali, tá? Tanto a conta poupança, quanto a conta corrente, conta especial. Lembrando dos conceitos de orientação ao objeto que vocês conhecem, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui conhece, todos conhecem, né? Se não todos, a maioria conhece. Faz esse exercíciozinho simples aí. Pega aí, faz um desenhozinho aí. Fabinho, seria similar a um modelo relacional do banco de dados? Na verdade, não. Tá? Eu quero que você faça um modelo, né, um diagrama de classe. Olha para essas classes, veja como elas se relacionam, tá? E mostra como é que você faria esse modelo, tá? Diagrama relacional é outra história, né? Aí você vai dizer como são as tabelas e por aí vai. Quero que vocês olhem e olhem assim, beleza. É um sistema que eu vou construir baseado em orientação a objeto. Quais são as classes que eu vou criar e como elas vão se relacionar entre si para operacionalizar uma operação bancária simples, como que a gente está colocando aí, tá? Fabinho, eu gostaria de dar 10 minutos para o pessoal fazer isso. A gente consegue? Eu realmente estou preocupado com o tempo, que já são 18h38, mas como é online aqui, talvez se a gente avançar um pouquinho não tem problema. Todo mundo aqui ainda. Tá. Pra não te atrapalhar. Sem problema. O que você acha? Gostaria de dar 10 minutinhos aí pro pessoal. 18h40 a gente continua. Eu preciso que... Bom, a galera que quiser fazer, eu gostaria que eles fizessem. Tá bom. Tá? Acho que 5 a 10 minutinhos no máximo, tá? Vou dar esse tempo pro pessoal. Depois disso, a gente vai entrar aqui nos principais conceitos. Mas façam essa dinâmica para a gente dar continuidade, tá? 10 minutinhos, são 18h39. Eu não sei se de repente o vídeo vai ficar aí você pode editar, cortar, não sei. Mas 10 minutinhos. E vamos deixar o áudio online aqui, se a gente quiser conversar enquanto a galera tá fazendo. Eu falo pra caceta mesmo. A gente tá pelo YouTube também, os comentários de lá, ou perguntas de lá, vem pra cá, tá, Bira? Bacana. E, pessoal, podem ir mandando pergunta aí. Olha o cenário, vejam o que tem que ser feito e manda pergunta aí se quiser, eu vou respondendo. Tá? Como eu respondi aí pro José, é um diagrama realmente de classes. Tá aqui, dúvidas, fiquem à vontade, bacana. Fiz nesse modelo aqui pro PowerPoint, pro seu slide que aqui eles poderem trabalhar. Sem problemas. É uma dinâmica super simples e que eu falo para vocês. Isso aí, 90% dos casos,
pelo menos quem vai fazer entrevista comigo lá acaba não conseguindo fazer. Botei um timer aqui, quando der 18 e 18h50, não, Brajaro, senão isso aí ia dar 2 minutos. Nada, Claudinho, menos mal. Ótimo. Se não preciso aprovar, já passa para a pessoa aprovar e está tranquilo. Tá? Valeu, boa noite. Fabinho, como é que estamos de audiência aí? Tem quantas pessoas? Uma coisa só para a gente poder fazer um balanço aí do. Desculpa, cara, tava no mudo. 23 Nada. pessoas. Entre aqui e o YouTube. Ah, bacana, bacana. Conectar no YouTube aqui no Mac para poder ver também como é que tá o negócio. O link tá ali no private chat. A gente redisparou por e-mail também para quem não conseguiu entrar por conta do limite do estúdio. Show de bola. A gente está experimentando isso aqui no estúdio. A gente pode interagir com o público, inclusive com câmera. Se alguém quiser falar mesmo, por exemplo, a gente consegue colocar a pessoa aqui para falar contigo, enfim. Bacana. Lá Pô. pelo YouTube é através de comentários mesmo. Não tem muito pra onde correr. Cara, eu tinha uma galera do meu time que queria participar, mas eu fiquei tão enrolado que eu não consegui nem passar pro pessoal. Depois a gente passa a gravação. É. Não é a mesma coisa, né? Interagir é muito melhor, mas faz parte. Ah, tu botou no teu canal. Porra, show de bola. É, tive Maneiro. que fazer. O canal Não, DD ainda não bacana. tá pronto, leva entre 24 e 48 horas para habilitar e tal. É isso aí. Beleza. Essa dinâmica nasceu, Bira. Você disse que você tinha me dito que apresentou ela num outro momento, lembra? Me refresca a memória Foi. aí. Então, quando eu fui fazer essa basicamente foi a mesmo bate-papo com o pessoal na USA, com o Vinícius Morgado. Vinícius Morgado. É, Lembro dele. Vinícius Morgado, grande Vini. Eu tive lá na USA, ele era gerente de TI lá, né? E ele foi fazer realmente um trabalho lá de transformação digital na empresa, né? Ele mudou a empresa, tanto no ponto de vista lá de processos, né? Quanto tecnologicamente, né? E aí ele começou a fazer uma série de Tech Talks e num deles eu fui lá fazer esse aí. Era, na verdade, inclusive para falar focando mais em microserviços, só que no básico lá, quando eu fiz essa dinâmica, a galera já, caraca, queria aprofundar mais nos conceitos de orientação a objeto do que outra coisa. Aí foi bem bacana. E a gente fez a dinâmica lá, foi muito legal. Desculpa perguntar, não sei se você pode falar. Qual era a empresa? USA, A USA mesmo? W-O-O-E. É um evento público, é USA, W-O-O-Z-A. Conheço eles. O Vini não tá mais lá, né? O Vini saiu. O Vini tá na ZUP agora. Também conheço. Também. Tá faltando 5 minutinhos, a gente volta aí com a galera.
Andrezinho já fez. Cara, tô cansado, velho. Acordei cedaço hoje. Primeiro comentário que chegou. Alguém já fez aqui, o André. Uhum. Implementação, Andrezinho. Boa, boa. Arrebenta, garoto. Faz em .NET. Fala, Bahia. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar aí alguma coisa, só sinaliza aí que a gente coloca na live também, tá? Perfeito. Quem tiver aqui no estúdio consegue. Quem Isso tiver aí. pelo YouTube, eu não Ah, é consigo. Tem verdade. que É no ver YouTube eu não comentário. sei. É, só comentário mesmo. Pelo YouTube é comentário. Agora tá acontecendo. Para ser jus ao tempo, né? A gente parou, era 18h38. Vamos parar 18h48, tá? A gente continua aqui. Um minutinho. Um minutinho e a gente volta. Entraram algumas pessoas agora, pelo menos, e vão acabar só acompanhando, mas É, tá gravado. Depois a gente disponibiliza. isso aí. Fui e voltei. Beleza, 18h48, pessoal. Bira, não sei Oi. se faz sentido ou se seria proveitoso, mas o André entrou aqui pelo estúdio. Talvez Hum, botar ele para falar contigo do modelo aí que ele criou para vocês discutirem. não, é só no final. Só no final. É, Vamos em só no frente. final. Agora é só no final. Porque qual é a ideia da dinâmica, tá, pessoal? Até para todos entenderem. Vocês, eu tenho absoluta certeza que conhecem orientação a objeto. Não é um assunto novo, óbvio, né? Mas eu quero que vocês tenham a percepção se vocês realmente estão aplicando os conceitos de orientação a objeto ou se vocês só estão codando para atingir um resultado, Muito bom. tá? Essa é a grande diferença. A dinâmica é essa. Você agora vai pensar. Será que você realmente tem um mindset? Você pensa de maneira orientada a objeto? Ou você pensa de maneira procedural em cima de uma plataforma orientada a objeto? Essa é a grande diferença. Esse é o tchan da dinâmica. E agora, o que a gente vai fazer? Se a minha tela voltasse, né? Eu vou Voltou, sair para voltou, você voltou. Tá lá, continuar. tá lá. Tá, beleza. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai rever todos os conceitos, todos não, obviamente não são todos, mas os principais conceitos de orientação a objeto, tá? E nós vamos comentar de uma dinâmica de uma de uma é, 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 de uma visão um pouquinho diferente do que todo mundo aprendeu na faculdade, tá? Por quê? A gente vai falar de casos reais, de aplicabilidade real, tá? É isso que a gente quer. No final, vocês vão olhar para o modelo que vocês fizeram e vão saber, eu apliquei ou não apliquei o que a gente reviu aqui agora, tá? Porque é muito comum, pessoal. Dia a dia, nós profissionais de TI temos a ansiedade de ver a coisa acontecendo, temos a ansiedade de ver o código rodando, temos a ansiedade de ver o teste ficando verdinho. Só que a gente dedica muito pouco tempo para
para pensar na solução, para analisar, para criar realmente ali algo que faça sentido e que seja menos complexo, por incrível que pareça. Como a gente é muito ansioso em escrever código, a gente acaba não utilizando os benefícios que a orientação a objeto podem nos trazer, tá? Então, beleza. Vem aqui um comentário que o André Lucas fez um modelo bacana, tá? Bom, pessoal, então vamos falar agora dos principais conceitos de orientação a objeto. E vamos começar pelo principal deles, a abstração. A abstração é uma simplificação da realidade, né? Ou seja, eu pego aqui, deixa eu tirar isso daqui para poder, né, ver melhor as características. Eu pego aqui esse objeto, e aí vocês podem começar a refletir aí internamente, né? Você pega um objeto desse aqui, tá? Qual o processo de abstração que você faz aqui? Você começa a observar esse cara e você começa a ver o seguinte: bom, ele tem uma altura, né? Ele tem uma largura, ele tem aqui uma espessura. Bom, ele tem um botão, ele tem microfone, ele tem fone, né? Tem câmera. Ou seja, você começa a olhar para esse objeto aqui, você começa a observar esse objeto e você começa a identificar as características. De cara, você olha para um objeto e você identifica as características dele. Isso é o natural. O nosso mindset é sempre isso. A primeira coisa que você faz é olhar um objeto e você saber qual é a cor daquele objeto, qual é a dimensão daquele objeto. Objeto não existe, né? Aquele objeto, né? Você vai ser impactado numa primeira observação pelas características dele. Só que você não para nas características. Você também tem que conseguir identificar todos os seus comportamentos. E aí você vai olhar um objeto como esse aqui. Quais são os comportamentos que vocês identificam num objeto como esse? Quais são? Quais seriam? Você começa a observar que esse telefone ele é capaz de ligar, ele é capaz de desligar, ele é capaz de bater foto. Na verdade, não é bater foto, né? Ele é capaz de capturar a imagem, né? Ele é capaz de capturar áudio, ele é capaz de efetuar ligação, ele é capaz de enviar uma mensagem de texto. Ou seja, eu comecei a observação pelas características dele e automaticamente eu comecei, obviamente depois, eu comecei a identificar os comportamentos que esse objeto possui. Eu comecei a observar aqui o que eu consigo fazer com ele, ou melhor, o que ele me permite fazer. Como esse objeto prover funcionalidades para que eu possa fazer uso dele, tá? Então, a abstração é isso. A abstração é a capacidade de você observar alguma coisa e começar a extrair dele características e comportamento, tá? De objetos do mundo real. Só que tem uma coisa que é super, hiper importante, tá? Dentro de um contexto. A observação que você vai estar fazendo, ela tem um contexto por trás. Eu consigo identificar características e comportamentos desse objeto para quem vai fazer uso dele. Ao mesmo tempo, eu também consigo observar características e comportamento para quem vai fazer manutenção dele. Eu também consigo observar características e comportamento para quem vai desenhar, que vai projetar esse objeto. São prismas diferentes da observação de um mesmo objeto, tá? Recentemente, eu vi uma série alemã muito bacana, aonde em um dado episódio eu vi um dos personagens, né, da série. Ele falou uma frase que eu falei, achei muito bacana. Ele virou e falou assim: olha,
eu posso ter um elefante sendo observado por N pessoas de diferentes prismas, né? Cada um vai ver aquele mesmo animal de uma forma diferente. Vai caracterizar aquele animal de uma forma diferente. Só quando você conhece o todo é que você realmente consegue ter a observação completa dele. E isso é bacana. Ou seja, é a soma dos contextos, né, diferentes que você consegue ter a visão final e total de um determinado objeto. Achei bacana pra caramba. Se alguém viu, de repente vai lembrar aí do episódio, tá? Então, abstração é isso. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês pararam para pensar antes de desenvolver uma solução, né? Vocês pararam para pensar ler aquele problema e começar a identificar características e comportamentos? Se alguém puder responder aí, vai respondendo. Olhando aqui o private chat. Opa, qual é a diferença entre uma classe abstrata e uma interface? Bom, vamos lá. Eu posso até entrar mais nesse techniquez, tá, Matheus? Mas eu acho que assim, o ponto aqui principal não vai ser esse. A gente vai falar dos conceitos para você mudar o teu mindset. Depois, quando você quiser ver as diferenças, né, você mergulha um pouco mais. O que eu posso garantir para você é o seguinte: uma classe abstrata, né, ela vai ter algumas características que podem ser reutilizadas pelas suas classes especialistas, porém os comportamentos ficam a cargo, ficam sob responsabilidade das classes que implementam essa classe abstrata, tá? Interface, ela vai definir um conjunto mínimo de operações e características que um implementador tem que ter. Essa é a diferença básica entre um e outro. Se você for falar, por exemplo, de injeção de dependência, você não consegue fazer injeção de dependência de classes abstratas. Você sempre vai fazer isso por uma interface, tá? Essa aí. Mas depois lê um pouquinho melhor que você vai ver esse conceito que é mais bacana, tá? Tem exemplo. Talvez a gente pode fazer no futuro alguma mais detalhada que eu respondo mais sobre isso, tá? Mas voltando à abstração, né? A abstração é um processo, tá? E pode parecer assim, Bira, isso é muito tranquilo de se fazer. Cara, não é. É um dos processos mais difíceis. Bastante difícil. E é prática. Você tem que estar sempre praticando, 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 tá? Ter o contexto muito bem definido é super importante, tá? É super importante. Então, se você quer realmente desenvolver orientado a objeto, você tem que ter um poder de abstração muito forte. E só tem uma maneira: praticando, refinando, sempre, tá? Isso é abstração. Vamos lá. Gabi, né? É fácil cair no erro de especificar muito uma classe ao invés de abstrair e encaixar o objeto em um grupo. Gabi, eu não entendi esse teu ponto. Você quer falar aí com a gente, contribuir com a gente aí com esse ponto que você está colocando? Que aí a gente pode até falar um pouquinho melhor? Consegue colocar aí o Fabinho? Prefere digitar? Não, sem timidez, né, pessoal? Pelo amor de Deus, fala aí, vai. Era o que eu ia falar. Tem gente que fica tímida e prefere só falar. Gabi, se você topar, a gente abre só o áudio, não precisa de câmera nem de Poxa, nada. só áudio. Só para poder entender melhor aí e a gente passar aí pro pessoal. Pessoal, isso aqui é totalmente informal, tá, galera? Isso aqui é um bate-papo mesmo, entendeu? Pensem que é isso, ó. Sintam-se super à vontade, entendeu? Gabi, Bate-papo. Isso você aqui tá não aqui, é tá no nada. mudo, é só Isso, desabilitar o mudo e isso aí. perguntar. Troca de experiência, galera. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu quis dizer, tipo, você deu o exemplo do celular, né? Às vezes a gente fica muito focado nas características, tipo, do celular da Apple. A gente vai falar muito do celular da Apple, ao invés de falar do celular no geral. Uhum. Que é o celular, Verdade. pô, ligar, qualquer celular faz. Ou qualquer telefone faz. Ao Uhum. invés de falar que é E- um telefone, a gente fala que, sei lá, um telefone da Apple, por exemplo. uhum. Não, isso é bacana.
entendeu? Tem gente que realmente ele vai muito mais pela observação do especialista, ou ele é um pouco mais abstrato, e é abstrato no sentido de o que um telefone tem que ter? O que para caracterizar um telefone, minimamente eu tenho que ter? E aí você está fazendo uma abstração mais genérica do conjunto mínimo de características e comportamento que um telefone tem que ter. Ele pode ter mais, que aí é quando você senta e fala assim, eu falo do telefone da Apple, ó, eu falo aqui do telefone, eu não tenho outro telefone, né, de outra marca, mas se eu falo do telefone da Samsung, eles podem ter diferenças, mas para que eles possam ser considerados telefones, ambos têm que atender a um conjunto mínimo de características e comportamento que os define como telefone. E nisso você tem razão. É muito mais natural nós, quando estamos no processo de abstração, olhar uma característica específica, né, do que uma característica mais genérica, né, comportamento mais específico do que comportamento mais genérico. E isso é natural, tá, pessoal? Tá? E eu digo, por experiência própria, que é o processo mais fácil, tá? Quando a gente fala sobre conceitos mais à frente, como comportamentos, né, como definir ali uma boa interface para que você defina comportamento das classes especialistas, normalmente a gente quer fazer o conceito mais genérico possível e depois ficar pensando nas especialidades. Faz diferente. Vai no especialista e depois você vai subindo para ir para o mais abstrato. Por quê, pessoal? Por quê? Quando você tem que pensar no abstrato, você automaticamente tem que pensar em todas as possíveis possibilidades que aquilo tem que acontecer, que aquele comportamento tem que acontecer. Só que você não tem isso. Então é muito mais fácil. Olha, se eu tenho aqui um telefone que ele simplesmente vai ter a função de ligar, beleza, eu vou colocar o quê? Ele liga. A abstração começa com isso. Ah, mas tem um outro telefone aqui, cara, que além de ligar, ele manda. Ele serve cafezinho. Se eu tiver mais telefones que também vão ter aquele mesmo comportamento, aquela mesma característica, aí sim eu posso, de repente, abstrair isso para um comportamento comum a todos os especialistas. Lembrem que a abstração determina características e comportamentos que são comuns a todas as suas especialidades, tá? Então, é mais fácil você começar pelo especialista, segundo especialista, terceiro especialista, identifica o que é comum a todos eles e, a partir daí, você gera a sua abstração mais genérica. É o caminho mais fácil. Muitas literaturas dizem que você tem que começar pela abstração mais genérica. Eu nunca fui bom nisso. Eu sempre comecei dessa maneira, tá? Obrigado pelo ponto. Gabi? Isso. Ela mandou aí de nada. Bacana. Matheus colocou um ponto aí também, Matheus. Recentemente eu fui fazer um projeto para o meu pai e achei que seria tranquila a modelagem, poucas classes. Só que a parada foi aumentando e vi que até o menor sistema tem toda uma complexidade para ser bem feito. Então, isso aí é um caso também muito forte, né? Eu lembro da minha época de desenvolvimento, logo no início e tal, né? Todo mundo que descobria que eu era programador falava assim, cara, eu queria fazer um cadastrinho. Nossa, velho, o cadastrinho ele começava como um negócio ali de 3 coisinhas, e daqui a pouco eu estava vendo e estava escrevendo um ERP pro cara inteirinho. Né? Sempre assim, tá? Bom, pessoal, abstração. Fechando o tema abstração. Galera, é praticar a observação, realmente é praticar a identificação disso, tá? Isso é abstrair. Uma vez feito, sempre levando em consideração o contexto, galera. Quando você traz o contexto para uma abstração, você diminui, né? Você coloca um prisma, uma maneira de observar aquele objeto, tá? Tem um foco específico. Não está passando. Ah, não. Eu que tenho que clicar aqui. Eu que estou fazendo besteira. Clicando aqui, foi. Classe, galera, né? O que a gente tem a falar de classe? Classe é a fundação, né? É o modelo pelo qual você constrói objetos. Nela é que você vai representar as características e comportamentos fruto da abstração. Então, tudo que a gente falou aqui agora deste telefone
né, todas as características, todos os comportamentos que a gente falou, tem que estar refletidos dentro de uma classe telefone. Tá? Bom, objeto. Eu estou com medo do horário, estou vendo que só temos 25 minutos. Mas assim, não tem muito o que falar sobre classe. A classe ela só tem que estar muito bem constituída. Tá? Lembra que você vai ter lá o nome da classe e ele tem que claramente dar a entender o que é aquele objeto, o que aquela classe representa, a qual objeto aquela classe representa, tá? Você vai ter ali as características que ela vai possuir, né? Tem que estar muito claro o que você tem de características e o comportamento. Comportamento são as ações. É a terceira parte da caixinha que mostra o que ela pode fazer, o que aquela classe é capaz de realizar. Tá? Então a classe ela tem que estar muito bem definida. Lembrem de colocar os operadores bem claros, o tipo de visibilidade, quando você declarar lá os métodos daquela classe, o tipo de retorno, visibilidade, argumentos, tipos de argumentos e por aí vai. Tá? Uma classe, galera, é o coração, é por onde tudo começa. Efetivamente é o que você vai escrever. Para nós, programadores, é efetivamente o que a gente vai fazer. Nós vamos sempre escrever classes. E os sistemas, quando estiverem rodando, é que criam os objetos. Por quê? Os objetos são as instâncias. Os objetos são a representação daquela classe em memória. Tá? A partir de uma especificação de classe, os objetos são criados. E a grande mágica disso, né, grande vantagem que a gente tem, é que o objeto, a partir de uma determinada classe, você pode ter infinitos, né, instâncias daquele teu objeto que uma não interfere na outra. Eles são totalmente isolados. E esse é o grande barato da orientação a objeto. Né? Você consegue ter N vezes aquele menor componente de execução, né, sendo executados sem um ter interferência direta sobre o outro. Tá? Se um quebra, eu não vou ter um outro necessariamente quebrando, tá? Eu sempre costumo dar exemplo assim, por exemplo, isso aqui é um objeto, certo? Isso aqui é um telefone celular. Quantos milhões deste telefone aqui exatamente igual foram construídos? Quantos? Milhares. A especificação técnica que a fábrica tem para construir cada um desses objetos aqui é a mesmíssima, é idêntica. Mas quando ela constrói esse aqui é único. Eu não tenho outro igual a esse. Igual, idêntico, eu não tenho. Idêntico, não tem. Não tem. E se esse telefone aqui quebrar, ou se esse telefone aqui se comportar de maneira errada, os outros milhões de telefones idênticos a esse aqui, iguais a esse aqui, aliás, iguais que eu quero dizer assim, né? As outras instâncias, vamos botar assim, está me faltando uma palavra, não sofrem absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Todas elas vão trabalhar de maneira isolada. Se esse aqui tiver um problema, não interfere num outro aqui igual que gere problema. Ele não vai quebrar porque esse aqui quebrou. Tá? E esse é o conceito que o objeto vai estar mais... É o conceito mais importante para o objeto. É a importância maior que um objeto tem. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então vamos para o próximo. Sempre tem que voltar aqui. E... Bom, pessoal, encapsulamento. Capacidade de se ocultar a complexidade de implementação interna através de uma interface simples, garantindo a legibilidade, clareza e o reuso. Quando vocês estão desenvolvendo o modelo, né, ou estão implementando lá a classe de vocês pensam no encapsulamento? Ou para vocês é uma coisa super... Não, isso aí já está no sangue. Quem puder interagir aí e responder. Olhem para esse objeto aqui.
e me deem um exemplo de encapsulamento. Escrevam aí um exemplo. Ninguém consegue escrever? Não, assim, só um exemplinho. Roman, GPS dele. Bacana, bacana. Algum outro? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Câmera, drivers da câmera, rádio FM. Não, ele não tem rádio FM não, mas poderia, até gostaria que tivesse. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Coloca aí para poder entrar. Eu gostaria que alguém falasse alguma coisa. Estou me sentindo muito falante sozinho. Vou dividir um papo contigo então. Quando você Vai. falou de encapsulamento, É. e se o pessoal pensa nisso, eu só consigo imaginar que. Ah, o Fred mandou um comportamento aqui também, ligar. Só Uhum. consigo pensar que no dia a dia as pessoas não param para fazer isso realmente com calma. A gente está sempre tão pressionado por prazo e coisas do gênero que eu duvido que, de fato, o encapsulamento, que é bem fino, é bem no detalhe, enfim, É. a gente sofra para fazer ele direito. Sabe qual é o problema? Que realmente a galera não pensa muito no encapsulamento quando você está no dia a dia desenvolvendo, porque ela só olha a primeira parte, o ocultar a Exatamente. complexidade. Mas ela nunca lembra da interface simples, garantindo a Legibilidade. legibilidade. Uau! São 7 E é horas da uma noite, né? Vamos devagar. realidade, pessoal. Entendeu? É uma realidade. O Fred, eu acho que mandou aí, né? O Frederico mandou ligar. Sim. Realmente. Talvez esse aqui seja o maior exemplo que a gente tenha de encapsulamento. Porque, meu amigo, eu tenho uma interface muito bem definida para poder fazer uma ligação. Tá aqui. É um tecladinho com os números. Eu digito os números, ou eventualmente eu pego aqui dos meus contatos, clico no verde. Magicamente, eu consigo falar com uma outra pessoa. Ou não, né? Pode dar desligado. Isso aqui é um encapsulamento bem feito. Eu tenho a interface definida de maneira simples, onde ela só pede uma coisa para mim: digite o número e aperte a tecla verde. Isso é pensado, pessoal. Às vezes, você está lá escrevendo um método e você coloca 1 milhão de parâmetros a serem recebidos. Nossa, velho. Será que isso está certo? Realmente? Será que está fácil para outra pessoa que vai fazer uso daquele seu componente entender todos aqueles parâmetros? Você realmente criou o encapsulamento, porque lá dentro está toda a lógica de como você vai é, como você vai realizar uma determinada operação para atingir um resultado esperado. Mas será que a interface está simples? Será que ela está legível? Muita gente não pensa nisso, tá? O encapsulamento é extremamente importante, mas ele passa assim, ó, totalmente despercebido na maioria das vezes. A gente tem que ter preocupação do que a gente está fazendo, tornar legível ao máximo para quem vai consumir. Lembra que quando você está escrevendo código, você não está escrevendo para você, mas sim para os outros. Alguém vai fazer uso. Hoje, se você vai escrever um microserviço e esse microserviço, porventura, vai ter lá uma interface REST para, por exemplo, alguém consumir via padrão REST, tem que estar extremamente bem legível, tem que estar inteligível, a pessoa tem que entender muito bem. E o encapsulamento garante isso, tá? Oculta a complexidade, que ninguém precisa saber como está sendo feito, mas ele tem que entender o resultado esperado e o que precisa ser enviado para aquele resultado, tá? Dificilmente a galera pensa, é muito mecânico, faço o método e vamos embora, tá? Matheus,
No livro Clean Code do Uncle Bob, bate nessa questão aí também, de passar um monte de parâmetros para a função. Lá ele limita a 3 no máximo. Não, aliás, limita não. Ele recomenda a que qualquer método tenha 3 parâmetros no máximo, tá? Bom, eu tô gostando aí. O Matheus é um cara. Ah, o Roman botou uma outra parada aqui também, né? Eu pensei, GPS super complexo, triangular satélite, depois interface, e você. Ah, você está aqui. Bacana. É excelente também, Roman. Maneiro. Mas é isso mesmo. Ou seja, um negócio extremamente complexo, mas, pum, você está aqui. É a informação que importa. É a informação relevante, né? E, Matheus, essa questão do livro aí é super importante, tá? Eu não sei aqui, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, né? É, normalmente, nos treinamentos que eu venho ministrando aí ao longo do tempo, né, as pessoas que eu venho conhecendo aí, até por entrevista e tal, é impressionante como as pessoas não leem. Impressionante. Eu fico impressionado. A maioria das pessoas não leem. Ah, eu vi um blog, eu li num blog, eu vi um vídeo no YouTube. Véi, não tem nada melhor do que você sentar e ler o que o autor escreveu. Só para vocês terem uma ideia, Domain Driven Design eu já li 3 vezes. 3 vezes. Cada vez que eu li, eu aprendi um pouquinho mais. Eu interpretei melhor um conceito, né? E eu não vejo as pessoas lendo. É incrível, tá? Eu recomendo fortemente. Leiam, tá? Conhecimento não entra por osmose. Não é você sentado de um lado de um cara que sabe mais do que você vai adquirir aquele conhecimento. Só tem uma maneira, você lê. E eu costumo dizer, ninguém é melhor do que ninguém, né? Só teve uma pessoa que de repente leu mais do que você, por isso que ele é melhor, né? Essa é a única diferença. Então, recomendação aí, de repente não tá nem muito a ver, mas leiam, cara, leiam bastante, faz toda a diferença e faz bem pra caramba. Vamos agora a um outro conceito que, cara, é extremamente utilizado e da maneira errada. Isso para mim isso me mata ver isso, tá? O que é uma herança? É uma generalização, né, um relacionamento de generalização e especialização entre classes, permitindo a criação de uma nova classe, estendendo a classe anterior, tá? Quantas vezes vocês já fizeram uma herança aonde você criou algo como, por exemplo, pessoa, colocou lá um monte de características, e aí você viu que era o seguinte, poxa, eu posso ter uma pessoa física e eu posso ter uma pessoa jurídica, tá? Quantas vezes vocês pensaram dessa maneira? Eu tenho absoluta certeza que vocês fizeram isso N vezes, tá? N vezes, né? Mas vocês atentaram se as classes especialistas mantinham o mesmo comportamento da classe original, ou vocês só fizeram a herança porque você queria reutilizar a característica? Se vocês fizeram a herança porque apenas vocês queriam reutilizar a característica, todas as vezes que vocês fizeram isso, vocês fizeram errado. Herança não tem nada a ver com você reutilizar somente características. Herança tem tudo a ver com você reutilizar comportamento. E aí, obviamente, depois vocês vão saber, eu espero que vocês leiam ou já sabem, a herança, você só sabe se você está fazendo uma herança bem feita se você aplica o princípio de substituição de Liskov. Se alguém souber aonde está esse princípio, escreve aí, beleza? Valeu, Davi. Solid. Se você aplica substituição de Liskov e a sua herança não der nenhum problema, é porque realmente você está fazendo uma herança bem feita. Agora, se você fez uma herança porque você está querendo, né, simplesmente reutilizar as características para não ter que escrever código, você está fazendo algo bem errado, tá?
Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre herança e por que ele é tão importante e por que ele é tão ligado a comportamento. Ligado à herança, a gente tem um conceito extremamente importante, talvez seja o conceito fundamental da orientação ao objeto, né? Talvez na minha opinião, assim, é o que dá o grande diferencial de orientação ao objeto, que é o polimorfismo, que é você garantir que classes especialistas, né, implementem um mesmíssimo comportamento da classe base, porém de maneira diferente. Polimorfismo, você vai ter sempre numa classe base o comportamento esperado e as especialistas executam o mesmíssimo comportamento de maneiras distintas. Isso é polimorfismo. Isso é o grande barato. Isso é o grande barato da orientação a objeto. Na minha opinião, para mim, é o conceito mais forte. É o que o grande diferencia dos outros paradigmas. Tá? Então, polimorfismo, para mim, é fundamental. É você garantir que as classes especialistas realizam de maneira diferente um comportamento definido pela base. Tá? Vocês pensam nisso quando vocês estão desenvolvendo? Vocês olham quando você está fazendo ali uma herança, né? E beleza, olha, o comportamento definido aqui é X. Quando eu olho aqui, eu estou fazendo exatamente, eu estou quebrando a classe mãe. Se eu mandar a classe especialista através da abstração, o comportamento chamado, ele vai realizar 100%? O resultado vai ser o mesmo? Se vocês garantirem que sim, você está fazendo polimorfismo bem. Caso contrário, talvez aquela herança, justamente o conceito anterior que a gente acabou de falar, não seja uma herança realmente. Tá? Algum ponto sobre... Beleza. Jabes mandou Solid e Davi mandou Solid. Bacana. Eu depois, Fabinho, seria bacana a gente fazer um outro só sobre Solid. Que aí pega esse e amarra com Solid, que fica muito bacana. Só não coloquei por realmente questão de tempo, né? Eu já estou estourando o tempo, tem 8 minutos, então eu vou tentar dar uma corrida aqui. Bom, gente, tem um conceito de orientação a objeto que é super importante, que é a coesão, né? O que a coesão diz? É garantir que as responsabilidades de um determinado componente sejam relacionadas e que façam sentido juntas, tá? Ou seja, não pode haver responsabilidades desconexas dentro de um mesmo componente. Dentro do Solid, beleza. Dentro do Solid, galera, qual seria o princípio que estaria diretamente relacionado à coesão? Single responsibility. Single responsibility é o princípio, mas não é o único, tá? Deixa aí bem escrito, mas ele é o mais relacionado à coesão, tá? Lá o S de single responsibility, ele te força a garantir que cada determinada entidade ele vai ter uma responsabilidade e somente esta responsabilidade. Ele não pode ter outras responsabilidades, tá? É isso que o S de Solid ele vai estar. Espera aí, pessoal. Vai estar explicando, vai estar ditando para vocês, tá? Outro ponto é a questão de acoplamento, né? Acoplamento diz que quanto mais, né, dois elementos estão amarrados entre si, e o quanto as alterações no comportamento, repara que está ali, comportamento, de um afeta no outro. Isso é acoplamento, tá? Ou seja, se eu tenho uma determinada classe aqui, que está dependendo fortemente dessa outra classe aqui, este componente aqui está dependendo fortemente desses dois componentes aqui, sempre que eu alterar esse cara tende a quebrar. E sempre que eu alterar esse aqui tende a quebrar. Isso é acoplamento. Nós sempre temos que buscar altíssima coesão, ou seja, fazer com que esse cara aqui
tenha a sua própria responsabilidade e não dependa de nenhum fator externo ou de nenhum outro módulo para realizar a sua responsabilidade, tá? Para que eu garanta que eles não vão ser fortemente acoplados. Isso é o que a gente busca quando a gente está fazendo um desenvolvimento orientado a objeto. Nós vamos definir um conjunto de classes que vão ter responsabilidades únicas, que são relacionadas, mas que não dependam entre si, ou que dependam o mínimo entre si. Tá? Isso é o grande objetivo. Quando a gente está construindo um modelo orientado a objeto, é tudo que a gente está buscando. Tá? Existem N mecanismos, N padrões. Eu não estou falando de padrões de projeto, pessoal, não estou falando nada disso agora. Eu estou querendo trazer para vocês de novo o fundamental, os conceitos fundamentais. Tá? N padrões que nos ajudam a garantir coesão e N padrões que nos ajudam a garantir baixo acoplamento. Tá? Solid guia para que a gente atinja esse objetivo. Se você aplica Solid quando você está desenvolvendo, dentro do paradigma orientado a objeto, você garante que você vai ter uma solução coesa e baixo acoplada. Tá? Você só consegue desenvolver orientado a objeto se você utilizar Solid. Se você não faz uso, se você não conhece os princípios, você não desenvolve orientado a objeto. Usa a plataforma, mas não desenvolve orientado a objeto. E aí, galera? Princípio de responsabilidade única. Matheus, mandou bem. Show de bola. Deixa eu ver se tem alguém aqui no YouTube. Não, beleza. E aí, pessoal, vamos para o nosso último tópico. Vou passar um pouquinho, tá, pessoal? Mas prometo que estou tentando ser breve, que eu falo muito mesmo. E aí? Procedural, orientado a objeto. Qual é o teu mindset? Bom, vamos entender a diferença entre os dois. Falando do procedural, ele também é um paradigma. E o foco do desenvolvimento dele está nos processos. O sistema está sendo observado como uma sequência de passos que devem ser implementados. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver a capability de efetuar ligação. Eu vou observar esse cara aqui e vou ver o seguinte, bom, beleza, o que eu preciso? Bom, primeiro eu tenho que ter uma linha ativa. Beleza. Depois eu tenho que ter um número para discar. Tendo o número, eu disco. Pronto. Eu estou pensando de maneira procedural. Que eu pensei nos passos necessários para efetuar uma ligação. É isso. Eu olho e digo assim, quero capturar uma imagem. Eu abro o aplicativo, ativo a câmera, capturo, apresento e aperto para tirar uma foto. Se você pensa dessa maneira, você está pensando de maneira 100% procedural. Tá? Tá errado isso? Não, não está errado, pessoal. Não está errado. Pode ter certeza que isso aí não está errado. Milhões de sistemas foram desenvolvidos em cima desse paradigma, o que não está errado. Bira, então na orientação objeto eu não tenho sequência de passos para realizar uma determinada. Tem, é óbvio que você tem. Mas você não cria todo um modelo baseado nisso. Você vai sempre estar observando, para você definir o seu modelo lá de classes, né, as classes, né, os objetos que interagem, você vai estar sempre observando as entidades que dentro de um determinado processo interagem e como interagem para se atingir aquele resultado. Essa é a diferença, tá? Que é o que está dito aqui dentro desse próximo slide. Orientação a objeto é um paradigma cujo foco do desenvolvimento está nas entidades que participam dos processos. Eu não estou olhando somente o processo. O processo não é o meu foco. Não é a partir dele que eu construo. Eu construo a partir das entidades. Eu identifico como elas interagem. E aí, a partir daí, eu encaixo elas no processo. Tá? O sistema é entendido como um conjunto de entidades com responsabilidades muito bem definidas que cooperam entre si. Isso é orientação a objeto. Agora, deixa eu roubar aqui rapidamente, só para ver se é o próximo ou se não é. Tá?
Beleza. Tá. Algum ponto aí, pessoal, sobre essa questão aí agora ou não? Deixa eu voltar para cá. Algum comentário aí sobre a questão de procedural e orientado a objeto? Aí vem então para a pergunta inicial aqui da nossa dinâmica. Eu tentei correr um pouquinho no final, tá, pessoal? Podia falar um pouquinho mais, mas para não estourar muito o nosso tempo aí, eu tô tentando encurtar um pouquinho mais. E aí? Revendo todos esses conceitos aí de orientação a objeto, você faz ou você acha que faz? Quando você está escrevendo lá o código, você fez realmente um processo de abstração muito bem definido do objeto que você está implementando, que você está construindo? Você levou em consideração realmente lá o encapsulamento? Escreveu bem os métodos? Eles estão bem legíveis? Tão inteligíveis, né? Você olha assim e, pô, bacana. Você aplicou herança de forma correta? Ou você reutilizou a estrutura do dado? Trabalhou polimorfismo? Fez realmente? Observou quais as oportunidades que você tem para você trabalhar a questão polimórfica do teu modelo? Se você mudar uma classe, você tem que mudar muitas outras classes porque aquela sofreu alteração? Quando você desenhou no exercício inicial, naquela dinâmica inicial, aquele modelinho do sistema bancário, você pensou no processo para fazer uma transferência, para fazer um saque, para fazer um depósito? Ou você pensou nas entidades que relacionadas permitem você fazer uma transferência? O que vocês pensaram quando vocês começaram a fazer? Quem fez, obviamente, né, aquela dinâmica inicial? Se alguém puder responder, colocar aí alguma coisa. O Júlio colocou aí, eu acho que faço, minha cabeça é ainda muito procedural. Natural, super natural isso, velho. Né? Quem quiser falar aí alguma coisa, fala aí, tá, pessoal? Tô me sentindo mal aqui de tanto falar e pouca gente falando comigo. Matheus, eu de cara criei uma classe conta como abstrata. Porque você pensou em reutilizar os atributos dela. Muito provavelmente foi isso que você pensou. Sim, ou seja, foi exatamente isso. Bom, galera, ninguém quer comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa? Não? Vou dividir o palco com você aqui de novo, Bira. Vai lá. Temos um participante aqui que quer comentar assim, quer falar com você. Show de bola. Velho conhecido seu. Fala comigo, Bira. Fala comigo, Andrezinho. Cara, eu fiz o exercício, quero ver se tá certo. Uhum. Aqui, fiz até modo analógico aqui. Boa, mas era para fazer analógico mesmo. Bom, dá para ver aqui o seguinte, ó. Vamos aqui para o próximo, então. Bom, a ideia da dinâmica foi exatamente essa. Era trazer vocês a reflexão da maneira como vocês pensaram para desenhar o modelo que vocês estão falando, né? Pedir para vocês, lembrem dos conceitos que vocês fazem, não sei o que, beleza. Que teoricamente é o que vocês têm que estar aplicando no dia a dia de vocês. Se vocês querem ser desenvolvedores orientados a objeto, que conheçam bem o paradigma orientado a objeto, né? Bom, você tem que conhecer esses conceitos. Isso é fato, né? Então, pode ser que você tenha chegado a um modelo como esse. Ih, deixa eu ver o meu aqui. O meu foi bem próximo. Não sei se vai dar para ver. Opa, para cá. Eu só adicionei no movimentos que você chamou de bank service, eu chamei de movimentos e criei o tipo type. Você criou o tipo type. Opa, na conta eu coloquei lá, conta e tem herança para conta corrente, poupança e especial. Bacana. Cliente, agência e as cardinalidades. Bacana.
Eu não coloquei as cardinalidades não, mas tô conseguindo ver. É que eu tô vendo aqui no outro monitor. Ah, Tá bacana. Beleza. Show de bola. eu cheguei próximo, tô feliz. Da galera aí que fez aí, que chegou próximo a isso aí. Alguém chegou próximo? Da galera que fez, né? O José colocou aí mais ou menos, né? Mais ou Beleza. menos. O José colocou aí o seguinte: eu coloquei o tipo conta como propriedade na classe cliente. Na classe cliente? Não pode, velho. O tipo de conta. Tá, tudo bem, entendi o que você fez. Ah, não, não. Classe conta. Beleza, tá bom. Botou tudo junto em conta e botou o tipo ali. Tá. A Gabi, coloquei os serviços como sendo da conta. Bacana. O que mais? Vamos ver aqui, eu acho que tem mais 2 comentários aqui. Bom, galera, eu segui a linha do André. Seguiu a linha do André. Bacana. O Jabes. Tá. Eu coloquei as movimentações em conta, o Matheus. Bom, galera, quem chegou num modelo próximo a esse aí, que o do André foi próximo a isso aí, né, Andrezinho? Sim, quase idêntico. Próximo. Só adicionei uma entidade a mais. Eu descobri se foi necessário ou não agora. Bacana. Quem fez algo parecido com isso aqui, parabéns, você pensa de maneira procedural. Você pensa de maneira procedural. Por quê? Porque você tem no lado... Deixa eu botar o pointer aqui. Eu acho que eu posso botar o pointer aqui. Deixa eu botar aqui. Ponteiro, pointer. Porque você tem aqui nesse lado, né, toda uma estrutura de dado passando para um outro objeto que ele fica fazendo as operações. Então você tem dado sendo passado para procedimentos, procedimentos alterando dados e vice-versa. Isso é totalmente procedural. Totalmente procedural. Beleza? Se você quer orientação a objeto, ou né, próximo da orientação a objeto, teria que ser algo bem parecido com isso aqui. Ah, opa, eu esqueci lá em cima um negócio aqui no conta, tem que botar um número aqui, tá? Número da conta aqui em cima como característica, tá? Bom, ok, esqueci. Aqui sim, a gente tem um modelinho, obviamente, simples, que realmente é orientado a objeto. E aqui nós temos algumas relações, tá? Aqui a gente tem uma associação entre cliente e agência, tá? Nós temos aqui, porque esse negócio não deu, né? Isso aqui é uma agregação, tá? Uma agregação, tá? Ou seja, um documento só pode existir a partir de um cliente, né? Conta corrente com agência também é um relacionamento de agregação. Eu só posso, conta corrente não, né? Conta. Eu só posso ter uma conta que, se eu antes tiver a agência, esse relacionamento aqui ele é forte, né? E aqui realmente eu tenho. Nossa, a gente falei demais. E aqui eu tenho classes especialistas, né? Executando de maneira polimórfica um mesmo comportamento esperado pela classe base, porém de maneira específica. Conta poupança, ela sempre vai estar olhando ali, né, o que ela teve de rendimento, não sei o que, para dar um determinado saldo, né? E a conta especial, ela olha o limite para poder o cara ter o saldo, que mostra os dois, e para fazer o saque, se no saque o limite permitir, mesmo que ele não tenha dinheiro, o dinheiro é retornado para o cara. E aí, repara o seguinte aqui, ó. Por que transferência está como sendo um serviço separado? Por que ele
não está como os outros dentro de conta? Alguém saberia me responder? Essa é a cereja do bolo. Alguém saberia me responder por que é que transferência, né? Ele é um serviço separado de conta? Vou dar 1 minuto. Não, Jabes, não é porque transferência é um saque e um depósito. Não é por isso. Bacana, bacana. O Roman fez a resposta aí no chat, que é a resposta correta. Porque para conta não existe transferência. Ela só perde ou ela ganha dinheiro, tá? Transferência não é uma responsabilidade única e exclusiva de um objeto. Ela é uma operação que envolve mais de uma conta. Então, ela obrigatoriamente é um conceito, porém totalmente apartado, tá? Se a gente for traduzir para o Domain Driven Design, transferência é um serviço de domínio. Ela é um conceito de domínio, mas que não pertence única e exclusivamente à conta, né? Ela é uma operação. Por isso que ela está totalmente separada ali e com forte dependência de conta. Para que ela seja realizada, eu preciso das contas de origem e destino. E as operações, né, a operação de transferência vai ser executada ali dentro. Júlio Cocaro também colocou aí, transferência envolve juntas contas diferentes. Exatamente por isso. Beleza? Bom, galera, eu iria abrir aqui agora para perguntas, mas eu não sei, o tempo aí acho que já estourou, temos 12 minutos avançados, né? Mas quem quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu tô tranquilo aqui, tá? Se alguém quiser, tá aberto. Ah, porque conta se relaciona com agência e não com cliente. Por quê? Quem é a raiz de agregação de uma conta é a agência. O cliente ele nunca carrega a conta dele, né? A conta é da agência, tá? Então é por isso. Você só cria uma conta a partir de uma agência. E o cliente é cliente da agência e não da conta. Ele possui uma conta, mas ele é cliente da agência. Beleza? Bom, perguntas. Não tem problema nenhum. Ele pode ter ali uma única. Bom, André colocou ali. E como se sabe quantas contas um cliente tem? Tem problema. Se for na mesma agência, ele vai ter N instâncias, né, da conta que dentro daquela mesma agência. Não tem problema nenhum. José Soares, isso seria visto pelo BD? Como assim BD? Banco de dados? Você quer saber como isso é representado no banco de dados? Então, esse é um ponto extremamente bom quando alguém está desenhando um domínio, tá? Repara que aqui eu tenho diversas classes. Se a gente estivesse falando sobre o Domain Driven Design, sobre DDD, a gente pode ter aqui diversas entidades, pode ter aqui diversos objetos de valor, serviços de domínio e por aí vai, tá? Se você começar a pensar na infraestrutura do repositório que você tem para modelar o seu domínio, você vai poluir, né, esse teu domínio com especificações técnicas do seu repositório. E isso não pode acontecer, tá? Lembra que classe vai estar diretamente ligada à característica e comportamento de um objeto. Isso não pode estar refletido. Ele não pode refletir, né, em si, nas suas características, por exemplo, alguma necessidade, tá, de infraestrutura. Repositório é infraestrutura. Você não pode poluir o seu domínio.
Como vai ficar a representação disso num banco de dados? Muito provavelmente você vai ter ali uma tabela cliente, você vai ter uma tabela documento com uma FK de cliente, você vai ter ali a agência com vários clientes, obviamente, né? E você vai ter ali a partir daquela agência, aquele cliente com N contas, tá? Dentro da base de dados, você vai ter uma tabelinha, como é que é o nome da tabela, meu Deus? Associativa, né? Que você vai botar lá, cliente tal, número de conta tal, cliente tal, número de conta tal, cliente tal, número de conta tal. E aí você consegue trazer as contas que aquele teu cliente pode ter da mesmíssima agência. Nunca poluam o seu diagrama com as suas classes, porque lá você precisa de uma tabela associativa. Nunca façam isso, tá? Só faz sentido você ter uma classe associativa se ela tiver alguma responsabilidade. Caso ela não tenha, não represente, não a coloque. Vai fazer lá no seu diagrama de entidade e relacionamento do banco de dados. Lá você vai poder fazer o que você quiser. Beleza? É isso aí, Roman. Show de bola. Por exemplo, né, lá em conta. E aí a gente está falando totalmente isso de infraestrutura, tá, pessoal? Essa discussão que a gente começou agora, a gente está falando de como vai ser a melhor modelagem disso no banco de dados, tá? Eu preciso me preocupar quando eu estou modelando aqui as minhas entidades, quando eu estou modelando aqui as minhas classes? De maneira alguma. Se eu me preocupar, eu vou estar trazendo questões de infraestrutura poluindo os meus objetos. E não é isso que a gente pode fazer. Beleza? Júlio colocou aí, por que transferência envolve contas diferentes? Ah, foi confirmando, tá bom, pensei que era pergunta. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Gente, eu falei 1 hora e varada, ninguém falou quase nada, só o Andrezinho aí, Fabinho e tal, e a Gabi, eu agradecer a Gabi aí pela participação. Beleza. Bom, galera, obrigado aí, né? Se não temos mais perguntas aí, obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem fez a dinâmica, eu espero que vocês tenham percebido aí a diferença de mindset, tá? Se alguém quiser fazer contato depois, ali tem os meus contatos, meu LinkedIn, tem meu YouTube, tem meu Instagram ali, tem o meu e-mail que já está passado aí na lista para vocês. Podem fazer contato comigo à vontade, tá? E é isso, né? Não dá para ler os perfis. Dá para botar 100% aí, Fabinho? Aí não sei se dá para ler também, né? 100% colocado. É basicamente o meu e-mail aqui. Deixa eu tirar aqui para eles. Que aí eu boto maior aqui para a galera poder ver. Jogar para cá. Deixa eu aumentar aqui. Ficou horrível, né? Mas tudo bem. É só pegar aqui. Opa. Só pegar aqui. Outro. É basicamente para o YouTube e para o Instagram, o birajara.mnj, é a mesma coisa. E o meu LinkedIn só não tem o ponto, o Birajara MNJ. E aqui tem um link, tá? Até falar, né? Bom, galera, o que me motivou a começar uma série sobre orientação a objeto, né? Pode ser uma coisa assim que, pô, cara, tá maluco? Se a gente já fala de microserviço, você está falando sobre orientação a objeto. Se você não sabe orientação a objeto, você não escreve bem um microserviço. E isso é fato. Não muda. Pode ter certeza disso, tá? Se você não conhece bem os conceitos, se você não consegue aplicar, você não vai fazer um microserviço. Você vai fazer um microserviço representando uma tabela de banco de dados. Pode ter certeza que você vai fazer isso. Então, isso é crítico. Você conhecer bem os conceitos é crítico, tá? E o principal motivador, né, de eu ver isso é porque 98% das pessoas, dos profissionais que eu conheço,
os profissionais que eu conheço não sabem fazer, tá? Acham que sabem, mas não fazem. Vou dar um exemplo muito prático. Hoje eu tenho altíssimo problema para contratar desenvolvedor para trabalhar comigo, porque quando eu peço para fazer um modelo daquele que a gente acabou de fazer aqui, a maioria não sabe. Trabalha de maneira procedural, tá? E não consegue desenvolver a habilidade de orientação a objeto. E isso vocês podem ter certeza, vai impactar vocês no futuro. Isso vai impactar vocês de conhecerem arquiteturas mais modernas e trabalhar com coisas mais modernas e ver o benefício de escrever menos código, tá? Então, isso é uma iniciativa que eu comecei há um tempo atrás. Eu estou tentando, o tempo não está dando, estou realmente com uma agenda muito corrida, mas eu estou tentando fazer uma série só para mostrar, desde a parte de orientação a objeto até microserviços, como é essa jornada, de onde eu coloquei essa jornada, como é que eu consigo, a partir de conceito de orientação a objeto, desenvolver bem microserviços. Então, eu vou tentar, sempre que possível, eu vou publicar conteúdo no meu Instagram, sempre que possível, eu vou publicar algum conteúdo no meu YouTube, tá? No LinkedIn também. Estou tentando. Talvez seja uma maneira aí de eu retornar para a comunidade, né, um pouquinho do meu conhecimento aí para todo mundo. Beleza? Então, quem quiser, pode me acompanhar aí, que de vez em quando vai ter aí algum conteúdo sobre o assunto, tá? Beleza, eu vou mandar os Nossa, detalhes dos seus perfis no e-mail de agradecimento ao pessoal que participou. A gente tem todo mundo show de bola. cadastrado. Agradecer a presença de todo mundo e principalmente a tua por ceder esse tempo e nos dar esse banho de conhecimento. Sei que a gente tem Nada, umas outras dinâmicas que a gente pode rodar para o futuro e aí, conforme a gente for aprendendo e evoluindo, a gente combina mais uma, chama o público e à vamos brindar vontade. novamente. À vontade. Gosto bastante da gente fazer isso aí. Beleza? Beleza, meu amigo. Boa noite, brigadão. Pessoal que está ouvindo, obrigado aí pela audiência, pela interação. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima e boa noite a todos. Boa noite.